E se eu te dissesse que tu não vive o que acontece, e sim o que a tua mente acredita que é real? A verdade é que a tua realidade ela é um reflexo de como funciona o teu interior. Eu vou te mostrar com uma estrutura simples e comprovada neurocientificamente o que tá acontecendo com a tua mente, o porquê que tu continua repetindo os mesmos ciclos, o porquê mesmo estudando tu não consegue romper padrões de escassez, de relacionamentos ruins, né? O famoso dedo podre, ele não é necessariamente um dedo podre, é uma pessoa que não tem consciência do ciclo que comanda a vida dela. Mas antes, deixa eu me apresentar direito. Meu nome é Gabi, eu sou hipnoterapeuta, psicanalista e o meu propósito de vida é desmistificar o que acontece no nosso inconsciente. Então, se tu tem curiosidade de entender um pouco mais sobre essas coisas, tendo um ponto de vista neurocientífico, mas também um ponto de vista energético, de leis que regem o nosso universo e muitas vezes a gente sequer faz ideia, então já aproveita e se inscreve no canal. Antes da gente seguir, eu preciso te explicar exatamente qual é a engrenagem que está acontecendo. Nós somos totalmente moldados por experiências, memórias, e a partir do momento que nós temos uma vivência, essa nossa vivência ela vai gerar uma percepção. Então, só para vocês entenderem a importância da percepção aqui, eu trago um exemplo. Vamos supor que acontece um desastre natural. 100 pessoas são afetadas. Dessas 100 pessoas, tem pessoas que entram em depressão, tem pessoas que desenvolvem transtorno pós-traumático, tem pessoas que desenvolvem crise de pânico, tem pessoas que desenvolvem crise de ansiedade, mas tem pessoas que ficam tranquilas, tem pessoas que conseguem ressignificar isso muito fácil. E o que vai definir o que vai acontecer com essa pessoa é justamente a percepção. Porque a partir do momento em que acontece uma experiência e você percebe ela como ruim, toda a escadinha que a gente vai falar aqui, ela vai ir para o lado negativo. Mas se você consegue ressignificar essa percepção, você consegue ressignificar essa experiência, automaticamente você ressignifica todo o ciclo. Então, rapidinho, porque a gente vai entrar em cada um desses tópicos. Mas a experiência gera percepção, que gera uma crença. Essa crença, ela vai te gerar um sentimento toda vez que algo semelhante àquela experiência acontecer e tu sentir que tu tá sendo ameaçado. A partir do momento que tem um sentimento, você vai gerar um pensamento, né? Então você vai ter medo de uma situação que te lembre, mesmo que inconscientemente, daquela memória traumática, que gerou uma percepção traumática. A partir do momento que você tem esse pensamento, ele vai te conduzir a um comportamento. E aí, obviamente, né, do comportamento vem o nosso resultado. E é por isso que muitas vezes nós não estamos tendo o resultado que nós desejamos profundamente, porque lá no começo do ciclo, a percepção que a gente está tendo da situação, ela é a mesma percepção que nós tivemos numa situação semelhante lá atrás. A diferença é que hoje somos adultos e muitas vezes essas percepções que trancam a nossa vida, elas são as que são geradas lá na nossa infância. Então, principalmente do 0 aos 7 anos. É onde a gente desenvolve todos esses medos, né? Vai desenvolvendo o nosso caráter e à medida que a gente desenvolve o nosso caráter, a gente desenvolve anseios, inseguranças. É muito difícil dizer que alguém é livre de trauma. Não tem como. A gente sempre vai ter algo para trabalhar. Mas o quão mais consciente nós nos tornamos, mais fácil fica prosperar, mais fácil fica sentir gratidão pela vida. Porque a gente percebe que tem ferramentas na mão para conseguir alterar isso e sai dessa pose de vítima, de achar que, beleza, eu tenho crença de escassez com o dinheiro, porque meu pai brigava com a minha mãe por causa da fatura do cartão de crédito. Beleza, agora tu já sabe o porquê que tu tem determinada crença. Mas se tu ficar se segurando nisso, ao invés de tentar alterá-la para alterar a tua realidade, não adianta nada. Então, outro ponto que eu quero deixar muito claro aqui, com todo esse conhecimento que eu vou te trazer, usa pro bem. Não usa para justificar os teus fracassos. Usa para potencializar as tuas vitórias. Ela é o ponto de partida invisível. Toda memória, ela vai deixar uma marca em você, seja ela consciente ou inconsciente. Eu sei que muitas vezes tu sequer lembra das coisas que tu viveu na tua infância, né? A gente tem a tendência de esquecer, muitas vezes, o que a gente viveu ali do 0 aos 7 anos. E é normal. Só que não é porque tu não consegue trazer necessariamente no dia a dia as memórias para tua mente que elas não estejam armazenadas
em algum cantinho obscuro da tua mente. O que você precisa ter muito claro é que o que tu vive deixa marcas. Ele fica registrado no teu sistema nervoso. Às vezes o nosso cérebro, ele mais nos atrapalha do que nos ajuda, porque o cérebro foi feito para nos proteger. Então, a principal função do nosso cérebro é nos manter em segurança, não nos fazer felizes e prósperos. Então é por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com essas percepções que gera a partir da experiência. E aí, qual é a questão em cima dessas memórias? Elas não são só meramente uma lembrança. Elas vão sempre ativar aquela rede neural formada quando algo semelhante a uma experiência do passado acontecer. Então, é aqui que a gente precisa começar a trabalhar para mudar um padrão. Não adianta você ir direto no comportamento. Na verdade, não é que não adianta. Você pode ter resultados, mas vai demorar muito mais, vai ser muito mais penoso. Então, eu acredito que a partir do momento que a gente trabalha lá na causa raiz, a gente consegue, de fato, reestruturar o teu sistema nervoso, reprogramar o teu sistema nervoso para que tu possa colher frutos mais rápido. Mas ainda assim, não é milagre. Você precisa querer. Como é que funciona o nosso cérebro neurologicamente falando? Nós temos duas partes muito importantes para trazer aqui o porquê que as coisas acontecem dentro das memórias e experiências. Nós temos primeiro o hipocampo, que é essa imagenzinha que eu vou colocar aqui em algum canto dessa parte da tela. E o hipocampo, ele é a parte do nosso cérebro responsável por marcar quando, onde, o que aconteceu. Em outro ponto, nós temos a amígdala. A amígdala, ela processa a nossa emoção, as nossas emoções. Então, ela é a parte do teu cérebro que vai dizer o quão relevante isso foi emocionalmente. Ou seja, tu até pode esquecer o que aconteceu, mas a tua amígdala, ela lembra, ela registrou lá nos cafundós Judas do teu cérebro o quão aquilo te impactou. Seja positivamente, seja negativamente. Funciona da mesma forma. O ponto é que a experiência emocionalmente intensa, ela não passa despercebida, mesmo que tu não lembre. Então eu vou repetir isso muitas vezes, porque precisa fixar na tua cabeça que não é porque tu não lembra que não tá te travando. Ela é a responsável por mandar os comandos pro teu cérebro reagir quando existe alguma situação semelhante ao que você passou lá atrás. Então, é ela que vai dizer, olha, não vai por aí, é perigoso. Então, é ela que vai fazer com que você crie esses padrões de comportamentos automáticos, que muitas vezes você só percebe depois que faz, ou sequer percebe o que está acontecendo de verdade. Por exemplo, uma criança que não foi ouvida quando precisava falar algo importante, ela vai crescer com a sensação de que falar não adianta. E muitas vezes é uma criança que vai se fechar, que vai se retrair, não vai ter coragem de colocar sua voz pro mundo. Por quê? Porque quando ela era criança, ela não era ouvida. Muitas vezes você vai até achar, nossa, mas é muito besta uma memória específica. E essa memória, ela vai te trancar de maneiras que você sequer imagina. Então, vamos supor que você estava tentando mostrar algo para sua mãe que você julgava muito importante. Hoje você pode até pensar que não era importante de fato. E aí a tua mãe disse, não, deixa que depois eu vejo. A mãe tá ocupada, não quero ouvir. Você vai desenvolver ali a ideia de que eu não mereço ser ouvida. Não adianta eu tentar falar, ninguém vai prestar atenção em mim. E isso vai te acompanhar por toda a tua vida. Porque foi o registro que você recebeu. E a menos que você consiga ressignificar a percepção que essa memória te trouxe, você vai continuar seguindo esse padrão. Você vai ter vergonha de falar em público. Você vai ter dificuldade de expressar os teus sentimentos porque você vai achar que não importa. Pra concluir, eu quero te deixar muito claro que tu não vive o que tu quer. Tu vive o que o teu cérebro permite tu viver, com base nessas memórias e experiências que te moldaram como ser humano. A percepção nada mais é do que a realidade filtrada pela tua história, pelas experiências que a gente falou no bloco anterior. Teu cérebro não acessa o mundo como de fato ele é. Ele reconstrói a realidade com base nos sinais sensoriais, expectativas e memórias. Isso se chama percepção preditiva. Você também tem que entender que o nosso cérebro é preguiçoso. Ele faz de tudo para economizar energia. Então, ele vai prever as coisas com base no que ele já viveu. Ele não processa tudo do zero. Ou seja, as coisas que estão acontecendo na tua volta, tu não tá enxergando de fato, tu tá interpretando a todo tempo. O filtro da nossa percepção, ele acontece tanto com base nas memórias, quanto na crença que a percepção anterior lá atrás gerou. Porque nesse ciclo que a gente conversou, a crença ela vem depois da percepção. Só que uma nova percepção de uma nova experiência, ela já pega direto lá naquela crença. Ela não precisa necessariamente criar uma nova crença. Ela vai aproveitar a energia que já foi gasta criando aquela crença lá atrás. O importante é entender que
Apesar de preguiçoso, o nosso cérebro é muito eficiente. Ele quer fazer o máximo para nos proteger, nos manter em segurança. É para isso que o nosso sistema nervoso vive. É para isso que ele está aqui. Não é para te fazer prosperar, mudar de vida. É para te fazer estar seguro. Então, por isso que muitas vezes a gente se vê sem conseguir sair da zona de conforto. Porque o cérebro está se sentindo em segurança. E aí tá o ponto que eu falei lá no começo. Com certeza, duas pessoas que viveram a mesma experiência vivem em realidades distintas. Porque o filtro delas interno, ele é diferente. Então, mais um exemplo para ficar bem claro para você. Vamos supor que alguém te ignore no elevador. Se o teu filtro for eu sou sempre rejeitada, tu vai sentir como se fosse algo pessoal, um ataque, um afronto a tua pessoa. Já se o teu filtro é, ele tava só distraído, tu vai viver a tua vida como se não fosse nada. Já na primeira opção, você vai ficar matutando isso na cabeça o dia inteiro. É aí que a gente entra nas nossas paranoias e fica cansado, esgotado emocionalmente, por conta dessas percepções errôneas que nós temos de situações comuns do cotidiano. O ponto aqui é que enquanto você não limpar a lente com que você observa as coisas, enquanto você não ressignificar essa percepção, você vai continuar culpando o mundo por não conseguir avançar, por não conseguir isso e aquilo, quando na verdade o problema tá no teu interior, tá na forma como tu enxerga o mundo, e não no mundo propriamente dito. E, assim, não é um trabalho fácil, é um trabalho contínuo, e as aulas aqui, elas vão te trazer um despertar de consciência muito grande. Mas, se tu realmente sente no teu coração que tu tá pronta para explorar esse campo escuro do teu cérebro, conseguir mudar a tua realidade de verdade, né, como uma verdadeira alquimista, você pode clicar no link que tá aqui na descrição e preencher o formulário para a mentoria Raido. Na mentoria, são 10 sessões onde a gente vai entrar profundamente no teu mundo, de forma personalizada, e entender todas as experiências e percepções que moldaram a tua realidade até aqui, para de fato alterar o que está impedindo, seja você de encontrar um amor, seja você de conseguir se sentir leve com autoestima, seja de prosperar. Se você sente que é a hora, é só clicar no link. Já no terceiro bloco desse ciclo, nós temos a crença, que é a verdade que tu não questiona mais. Como é que a gente descobre se algo é uma crença nossa, que foi algo que a gente aprendeu com base na experiência e na percepção, ou é uma verdade? Quando a gente olha para o contraste, para a vida do outro. Quando tu olha para a vida da coleguinha do lado, e você vê, por exemplo, tá? Dinheiro tem que trabalhar muito pra conseguir. E aí você olha pra vida da coleguinha lá e tu vê que ela trabalha 2 horas, 3 horas, 5 horas, 6 horas por dia que seja e ganha o triplo de ti que trabalha 12 horas. Logo, você percebe que essa crença de que precisa trabalhar muito, ela é uma mentira. E aí, talvez vai vir o teu cérebro tentando te acolher de determinada forma, dizendo, não, mas é porque ela tem sorte. Porque ela veio de família X, ela veio de família Y, porque ela teve a oportunidade, sei lá qual. E isso é uma maneira do teu cérebro te impedir de avançar, porque ele tá te colocando na cadeira de vítima. Enquanto tu assumir essa posição, tu aceitar ser colocado na cadeira de vítima, você não vai prosperar, você não vai avançar na vida. Porque você vai estar ali, não, tá, eu não consigo mudar mesmo, né? Eu nasci no Brasil, nasci numa família pobre, não tive amor de pai, não tive amor de mãe, então eu vou ser isso o resto da vida. Quando você se conformar com a realidade que você vive, você não vai mudar ela. Quando você achar que é a culpa do governo, que a culpa é dos seus pais, enquanto você continuar com esse pensamento, você não vai viver os seus sonhos e vai ver os outros vivendo. Porque a grande virada de chave que eu tive no meu processo de autoconhecimento foi realmente parar de usar as coisas que eu passei na minha vida como desculpa, porque é isso que o nosso sistema nervoso faz. O nosso cérebro, para poupar energia, ele usa como desculpa para nos manter na zona de conforto, porque crescer dói. Para de se pegar e se identificar com as tuas crenças. A partir do momento em que tu para de se identificar com as tuas crenças, tu vai conseguir avançar na vida, tu vai conseguir realmente ser alquimista da tua realidade. Porque a gente só consegue prosperar quando entende que a gente está criando o nosso futuro a todo momento, com as decisões que a gente toma. Por isso que, se você quer realmente avançar, vai ter um preço a ser pago. E você tem que estar disposta a pagar esse preço. As crenças, elas são circuitos neurais consolidados pelas tuas experiências, pela tua emoção e pela repetição, pelo reforço que você tem. Então, não tem como mudar uma crença
se você continua todos os dias falando a mesma coisa. Você tá todos os dias reforçando pro teu cérebro. E aqui entra um ponto muito interessante, que a nossa realidade, ela se molda pra nos mostrar exatamente aquilo que a gente acredita. Então até pode ser que eu esteja confrontando o teu ego nesse momento te falando isso, mas a tua realidade, ela vai te fazer ser escassa só porque tu acredita que dinheiro é difícil. E aí uma coisa vai reforçando a outra. É isso que a gente chama de ciclo vicioso. E a partir do momento que você toma consciência que isso está acontecendo, você tem a oportunidade de alterar por completo. O nosso cérebro, ele busca padrões. Então, quando ele percebe a repetição de algo, ele cria atalhos cognitivos, conexões rápidas para economizar a energia para tomar uma decisão. Então, voltando ao que eu falei antes, quanto mais a crença é ativada, mais forte ela se torna neurologicamente. Por exemplo, eu não sou boa o suficiente, dinheiro é difícil, eu sou burra, eu nasci para ser pobre, não posso confiar em ninguém, ninguém gosta de mim. Tudo isso não é um mero pensamentinho aleatório que tu tá tendo. São certezas que tu tem como verdade. São certezas que tu tem absolutamente de que é a realidade da tua vida. A crença não é só uma ideia, é um contrato invisível que a tua mente assina com a realidade. Quanto mais emocional for a origem dessa crença, mais selada ela tá no teu sistema nervoso e energético. Antes da gente seguir para o próximo bloco, eu quero deixar muito claro que as crenças, elas não são necessariamente algo ruim, porque elas só existem porque realmente em algum momento elas precisaram estar ali para nos proteger. Toda crença, ela vem com o intuito de nos proteger. Só que a tua missão agora como adulta, criadora da tua realidade, alquimista da tua realidade, é dizer, beleza, obrigada por ter me protegido, obrigada por ter evitado que determinada coisa acontecesse comigo, mas agora eu posso me cuidar. Eu não preciso mais de ti. Independente do conhecimento que tu tenha, independente do que tu faça, se tu não tratar a raiz dessa crença, ela vai continuar te acompanhando. Porque não tem prazo de validade. Não é fez 18 anos, todas as crenças que tu criou lá atrás pra te proteger, elas vão sumir. Não. Elas vão continuar ali, achando que tu precisa ser protegida. E muitas vezes tu não percebe, porque essas crenças enraizadas, elas não vêm como pensamento. Elas vêm como comportamento automático. Então tu procrastina, tu te auto-sabota, tu duvida da tua capacidade. E o que eu quero que tu tenha em mente é que se tu não nasceu acreditando nisso, se isso foi aprendido, tu pode alterar a química do teu cérebro, tu pode realmente reprogramar essa coisa que tu acredita como verdade. Só que não é pela força, é realmente a gente acessando a raiz. Toda vez que o pensamento vier, eu sou de determinada forma, o exercício que eu deixo pra ti é te questiona. Será que tu é mesmo assim? Ou será que é o que te ensinaram a ser? O sentimento é a química que te prende no passado. Toda crença, ela vai ativar uma resposta emocional automática. Essa resposta, ela é neuroquímica. É o teu cérebro mandando um comando pro teu corpo de se prepara. Eu já sei o que vai acontecer. Então, entre em modo alerta aí que o negócio vai feder. Pensando no lado neurocientífico, quem é que entra em cena nesse momento? Primeiro, a nossa amígdala, querida amígdala. Então, a amígdala, ela vai disparar o alarme, né? Ela vai dizer, ó, vai acontecer de novo. Aí o hipotálamo, ele vai comandar o teu sistema nervoso automaticamente. Tu sequer vai perceber. Tudo isso que eu tô te falando vai acontecer automático, em fração de segundos. Tu não vai nem parar pra pensar sobre isso. Só vai acontecer. E o resultado disso é que o teu corpo começa a sentir antes mesmo de tu conseguir processar determinada informação. Isso é chamada de resposta emocional antecipada. Tu reage ao que parece que vai acontecer, baseado no que já aconteceu antes. Exemplo, quando alguém fala mais firme contigo, dependendo das tuas percepções, dos teus sentimentos, das tuas crenças, o teu corpo, ele já vai se fechar automaticamente, teu coração já vai acelerar, tu já vai subir todas as armaduras, já vai preparar a tua defesa. E isso não é racional. Isso é totalmente inconsciente. É um padrão de comportamento que eu tenho certeza que, dependendo das experiências que tu teve na tua vida, né, eu acho que principalmente pessoas que tiveram família mais autoritária, vai acontecer. Então começa a observar. Talvez na hora tu não perceba, mas eu tenho certeza que se tu começar a analisar o teu dia, no final do dia, ou, por exemplo, no início do próximo dia, tu para e tu analisa o que aconteceu no dia anterior. Agora que tu tem essa informação, tu vai conseguir perceber melhor quando é um comportamento automático reagindo por conta de experiências que tu já viveu. Então é preciso que tu entenda que o sentimento é uma forma do teu corpo te avisar que tem algo errado. Se tu não escuta, ele volta em forma de exaustão, de doença física, mas ele sempre volta. Sempre que a gente finge não ver algo, de alguma forma ele vai se projetar na nossa vida. Ou também, quando não vem para o campo físico, ele vem
com resultados. Enquanto tu ficar evitando os teus sentimentos, o ciclo ele não vai fechar, porque você precisa trabalhar e ressignificar essas coisas ao invés de fingir que elas não existem. O nosso pensamento, ele é a narrativa que justifica o que tu tá vivendo. O pensamento é a forma como o teu córtex pré-frontal tenta explicar o que tu tá sentindo. O cérebro, ele sempre racionaliza para conseguir manter o controle. Se tu tá sentindo angústia, ele vai automaticamente gerar pensamentos de angústia. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que o pensamento, ele não é o problema. O problema vem muito antes do pensamento. Então, tem muita gente tentando mudar a forma de pensar, sendo que não olha para todos esses pontos anteriores que a gente já falou. Quando você tenta ir direto no pensamento, você vai gastar muita energia, vai fazer muita força e não vai mudar. Porque por mais que você tente ter autocontrole de pensamento, vai ter alguma situação, vai ter algum momento que esse controle não vai ser suficiente. E aí você vai voltar ao padrão antigo. Os nossos pensamentos, eles são reciclados, automáticos e viciados. Eles se apoiam nas mesmas rotas neurais formadas pela nossa história emocional, pelas nossas experiências, pelas nossas percepções, pelas nossas crenças, pelos sentimentos que a gente tenta evitar. Então, tu não tá pensando porque é verdade. Tu tá pensando porque é coerente com o que tu tá sentindo. O que a gente pode fazer para usar o pensamento a nosso favor, já que ele não é o inimigo e não é por ele que a gente vai começar a mudar? O pensamento, quando tu começa a acordar e a despertar e a entender que tu é criador da tua realidade, que tu é o alquimista da tua vida, o pensamento consciente, ele nos ajuda a identificar todos esses padrões. Porque tu vai te autoanalisar ou vai contar com a ajuda de alguém profissional para te analisar, para te ajudar a identificar todas essas coisas. O pensamento automático, o pensamento acelerado, sim, ele vai mais travado que te ajudar. Mas a partir do momento que tu começa a buscar conhecimento, tu começa a fazer movimentos para curar as causas raízes, o pensamento ele vai ser teu guia. Vai ser ele que vai te mostrar, olha, fulana, olha para esse lado aqui, ó. Viu que a gente teve esse pensamento mais cedo? Vamos olhar para ele, do porquê que ele tá aqui? Para de tratar o pensamento como teu inimigo. Ele é o teu aliado. É ele que tá te trazendo pra consciência o que tá acontecendo de errado nas etapas anteriores. A nossa mente sempre vai ter dois polos. E, inclusive, eu ainda vou trazer uma aula, talvez no momento que você esteja vendo, exista já uma aula sobre a lei da polaridade. E a nossa mente, ela tem tanto o lado que é alimentador, quanto o lado que busca liberdade. A questão é, qual deles tu vai te permitir ouvir? Se tu acredita em tudo que tu pensa, se tu leva como verdade tudo que tu pensa, então eu sinto muito te dizer, mas tu tá perdendo muitas oportunidades de evoluir. Tu vai ficar presa no mesmo lugar. Enquanto tu não mudar essa visão e entender que todos nós, inclusive eu, inclusive qualquer mentor que vocês venham a ver, tá em processo de evolução. A gente tá constantemente mudando nossos pensamentos porque a gente sabe que não é o detentor de todo saber. Principalmente quando esse saber não tá te trazendo resultados positivos. O nosso comportamento, ele é o invisível vindo pro campo visível. Nosso comportamento, ele é totalmente programado até que tu tome consciência e reprograme ele com as ferramentas certas. Ele é totalmente vinculado aos nossos hábitos, àquilo que a gente repete todos os dias. Se dá a partir dos padrões de dor e recompensa que está armazenado no nosso sistema límbico. Se tu não tiver uma autoconsciência ativa, tu vai continuar reagindo no automático, então tu vai continuar tendo comportamentos automáticos que eles vão te afastar do que tu verdadeiramente deseja, porque eles são automáticos, eles não são pensados. E há a tendência de pessoas que estão dormindo, que estão no que nós chamamos de Matrix. São as pessoas que elas não se analisam, elas não tentam mudar os comportamentos. E essas pessoas não evoluem. Tenho certeza que se tu assistiu até aqui, é porque tu quer evoluir. Tu tá buscando expansão real da tua consciência. O comportamento, ele é a última coisa que vai mudar. Óbvio que a gente pode implementar hábitos mais saudáveis para te ajudar nesse processo todo dessa cadeia que a gente falou até aqui. Mas ele realmente só vai mudar de verdade quando a gente acessa a causa raiz. Mas, principalmente, vocês têm que ter em mente que o comportamento de vocês é uma resposta automática de todas essas coisas, enquanto vocês não tiverem uma autoanálise e uma autoconsciência reforçada. Como exemplo aqui, você pode muitas vezes evitar conversar com alguém, ter conversas difíceis no relacionamento, no trabalho, não porque você tem medo do conflito hoje em dia, mas porque lá atrás, quando você tinha 5, 6 anos, você queria fugir de conflitos. Afinal, você era uma criança. E aí,
esse medo, apesar de não ser consciente, você acredita que não tem medo de conflito, mas na verdade você tem inconscientemente, porque foi o que a sua criança aprendeu lá atrás. Enquanto você não muda a percepção da sua criança, enquanto você não se reconecta com essa parte sua que aprendeu isso, vai ser muito mais difícil mudar os seus comportamentos. E aqui eu quero deixar muito claro uma coisa pra você. Toda causa tem efeito, todo efeito tem uma causa. Tudo que você tá vivendo hoje, você plantou lá atrás. E eu não tô falando de ser bom ou ruim. Eu tô falando de te levar pra mais perto ou mais longe do teu objetivo. Então, o meu objetivo aqui é fazer com que você deixe de sofrer os efeitos e passe a ser um causador. Você vai conseguir fazer causas com consciência, para você colher efeitos com consciência, os efeitos desejados. Enquanto você não pensar em tudo isso que a gente trabalhou até aqui, você vai continuar sofrendo dos efeitos das coisas, ao invés de assumir as rédeas da tua realidade e ser o causador. Tu não te sabota porque tu gosta de fracasso. Tu não te sabota porque tu gosta do que tu vive. Tu te sabota porque o teu cérebro quer te manter em segurança. É um looping. Todo comportamento reforça um ciclo. Ação gera resultado. Resultado reforça a crença. Crença vai gerar emoção. Emoção vai alimentar o pensamento e o pensamento vai justificar o comportamento. E assim, o loop continua. O teu comportamento, ele é reflexo do que tu ainda não curou. Ele continua sendo uma forma de expressão das coisas que estão sendo mascaradas no teu inconsciente. Já por último e principal é o resultado. Ele é o reflexo concreto da tua estrutura interna. Os resultados, eles são muito bons para nós vermos, né? Porque eles são feedbacks. Se o que a gente está fazendo é coerente ou não é coerente. Por exemplo, se tem uma pessoa que fala muito de energia, de lei da atração, de liberdade, mas ela não tem os resultados que ela prega, é porque tem algo errado. O sistema tá dando feedback. Então, tu não é aquilo que tu fala, tu é aquilo que tu faz, principalmente. Não adianta você ter uma filosofia de vida muito bonita se a tua vida é uma... Sabe? Não vou falar aqui, né? Porque eu não sei se tem censura, enfim. Mas você entendeu o recado. Como a gente viu no bloco anterior, toda ação tem uma reação, né? Toda causa tem um efeito. Esse efeito, ele vai ser interpretado pelo teu sistema. E essa interpretação, ela vai reforçar ou desafiar a crença original. E o grande problema de tudo isso é que as pessoas, elas não interpretam o resultado como um feedback do sistema delas. Elas interpretam o resultado como o destino. Elas acham que é porque Deus não quis, que é porque, enfim, elas nasceram pra dar errado na vida. E é aí que tá o problema. Não perceber a riqueza que é quando a gente tem um resultado de determinada coisa que a gente faz. Ele tá vindo, não é pra te punir, é pra te mostrar aonde tu errou, aonde tu precisa melhorar. Porque a gente tá constantemente errando e acertando, não existe pessoas perfeitas. Nós estamos constantemente nos aprimorando. Então, pra você que assistiu até aqui, você entendeu que o resultado, ele não é castigo. Resultado é espelho. E espelho nunca mente. E pra concluir, um erro muito comum que as pessoas cometem, inclusive eu já falei sobre isso anteriormente, é de tentar mudar o comportamento sem mudar a estrutura interna. De tentar mudar o externo antes de olhar pro interno. É a mesma coisa que uma parede tem infiltração, começar a descascar, e aí tu ir lá e pintar por cima daquilo. Vai cair de novo. Vai criar a bolha de novo. Porque tu não foi na causa. Tu não resolveu o problema real. Tu mascarou ele. E quero te deixar com a mensagem de que tudo que foi aprendido pode ser reprogramado. Você não precisa viver sempre nessa realidade. Você pode prosperar. Você tem total liberdade de prosperar. Você não precisa se manter nesse padrão. Meu objetivo com essa aula é te conscientizar, te mostrar qual é o ciclo invisível que gira a tua vida. Então, você vai fazer o que você quiser com essa informação. E eu quero também te parabenizar, porque acredito que tenha ficado uma aula extensa e muita gente sequer tem paciência para assistir a aula. Você que assistiu até aqui, é porque realmente o teu campo, o teu corpo, ele tá te pedindo uma mudança. Então, para de adiar. Começa a realmente fazer por onde. Não esperar que as coisas caiam do céu. Não vai vir ninguém te salvar. Quanto antes tu colocar isso dentro de ti, mais rápido tu vai ver a tua vida se transformar. E eu sei que muitas vezes é difícil tomar essa decisão e ter a atitude de mudar tudo sozinha. Eu sei, eu já passei por isso.
E a minha missão aqui é justamente facilitar o teu caminho. Então, como eu falei lá no início, aqui embaixo, na descrição, vai ter o link para você aplicar para a mentoria Raido. E para você que pensa em não entrar na mentoria ou não fazer a sessão de hipnose por conta da sua realidade financeira, eu quero que você saiba que enquanto você não tomar atitudes para mudar, né, enquanto você realmente não ir no cerne da dor, no cerne do problema, tua realidade não vai se transformar. E você vai continuar tendo os mesmos ciclos. Eu não quero que você saia daqui sem ter um direcionamento. Porque direcionamento, ele liberta. E eu falo isso como alguém que investiu muito para se sentir livre emocionalmente, mentalmente. E realmente compra tempo, sabe? Porque você consegue sozinha. Mas quanto tempo vai levar? Eu quero que você escolha o que vai te tirar desse looping. E qualquer dúvida, qualquer questão, qualquer feedback, qualquer tema que você queira aprender mais, pode deixar aqui nos comentários ou pode me mandar um direct lá no Instagram, que também vai estar meu Instagram aqui no link. E o principal, a mensagem que eu quero deixar para você agora, que você adquiriu todo esse conhecimento, pensa, o que você vai fazer com esse conhecimento? Porque conhecimento sem ação não muda a vida de ninguém. Gratidão por ter me dado a oportunidade de te ensinar e eu espero que você tenha gostado. E um beijo!